Gente, bom dia. O negócio é sério. Eu brinco, tal. Fiz um vídeo aí, eu tirei ele, né? Porque eu vi que não convenha eu colocar o vídeo que eu coloquei. Porque ele ficou muito extenso. Mas eu vou falar para você. Curte e compartilhe meus vídeos pelas experiências que eu tenho da vinda do Senhor. Eu já tive mais de 10 sonhos. Eu estou gravando isso aqui agora para vocês. 6 meses atrás, eu tive um sonho. Foi no mês de junho ou julho desse ano agora, 2025. Eu, quando eu acordei chorando. Eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando. Sim, está. A Bíblia diz que os velhos têm sonho, os novos terem visão. Olha para você ver. Eu estava trabalhando numa empresa aqui, eu estava com um ano e pouco nela. Tinha saído de uma que eu pedi conta, com quase 2 anos, e entrei em outra. Uma empresa boa, mas eu já estava cansado um pouco. Falei, vou dar uma descansada, pegar seguro-desemprego e tal. Só que ainda estava nessa empresa. Eu fui dormir, orei, fui dormir. Meus irmãos e meus amigos e minhas amigas. Eu peguei e comecei a tipo sair do meu corpo, mas gente, primeiro eu tive tipo um arrebatamento da vinda do fim do mundo. Não estou aqui falando que Deus, não vi Deus, isso aí eu vou falar, não vi Jesus. Não, 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 não. Eu estava numa capital bem grande, vamos supor, eu conheço alguns lugares de São Paulo, conheço o centro de São Paulo, eu tive em São Paulo 4 anos, depois trabalhei, antes de trabalhar na minha juventude, depois fui para lá com 36 anos, saí com meus 40, tá? Passei em Belo Horizonte um tempo, 48 anos saí de Belo Horizonte, então eu vou falar para a minha idade que você tem mais de 50, né? Então quero dizer para vocês que eu estava numa cidade mais ou menos igual São Paulo. De repente eu vi uma pessoa, tipo um robô, me perseguindo, tá? Me perseguindo. E eu estava com minha família numa casa azul, que tinha uma cerâmica, assim, mais ou menos assim, uma casa, a pintura quase da cor dessa casa, que eu vou virar aqui rapidinho, quase dessa cor aqui, ó. Tá? A pintura quase dessa cor. Vira o celular para você ver, né? Então, meus queridos, eu olhei para os prédios. Não, quando eu vi assim, minha família, a maioria não estava. Meus filhos, eu não vi. Que tinha uma multidão, mais uma multidão, que não dá para explicar, na rua, desesperado. Eu olhava para a janela dos prédios, via roupas, assim, roupa, calças que ficaram para trás, roupa no meio da rua, roupa dentro de casa. Dentro de casa mesmo ficou roupa. Você sabe aquela bagunça, a gente revirando roupa, revirando tudo para achar não sei o quê, roupa na janela. E aí eu saí pela rua desesperado, só ficou eu. Eu tô falando, ficou eu. Eu fiquei, agora os outros, eu não sei se subiram ou o que aconteceu. Eu não sei. Eu vejo como foi o arrebatamento, tá? Porque até no sonho veio o arrebatamento. Então vai, eu procuro daqui, procuro dali, vai, e eu passei. Quando eu vou passando no meio, assim, no centro de São Paulo, olhando desesperado, o que aconteceu? Algo aconteceu. Jesus voltou. Aí veio na minha mente, porque eu conheço a palavra de Deus, veio na minha mente. Jesus voltou e eu fiquei para trás. E aí, meus amados, eu ali vou por canto, vou por outro, e ando num canto, ando no outro. Eu vi duas mulheres de roupas longas. Não tem outros testemunhos de Jeová? Eles andam muito bem vestidos na rua, você já reparou isso quando eles estão evangelizando? Com aquele tipo de roupa. Duas mulheres de cabeça baixa, assim, cabeça baixa, assim. Então eu vi, aí eu falei, vocês são cristãos, né? Era a solução. Aí balançou a cabeça. Então eu falei, não vou perturbar, pode que já alguém vai perseguir, né? E eu fiquei naquela multidão, aí tinha já um camarada me perseguindo. Um camarada com armas de grosso calibre, me perseguindo. E eu peguei, né? Disse aonde tinha uns carros velhos. Aí eu saí já do centro de São Paulo e disse aonde tinha uns carros velhos. Tinha um carro até vermelho, né? E eu tava meu irmão tava com a camisa que ele tem. Meu irmão é caminhoneiro, mora aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. E hoje eu estou morando em Teixeira de Freitas, Bahia. Então, quando eu vi, eu já estava encontrando com meu irmão que vinha saindo, tipo de um esconderijo, assim, tipo um brejo. Aí eu cheguei e falei, ô Domingos, o nome dele é Domingos, não é que vai achar ruim que eu vou falar o nome dele aqui. Domingos, ele é caminhoneiro e muita gente de Teixeira de Freitas conhece ele. Então eu falei, ô Domingos, você tá aqui também? Você ficou para trás? Eu falei, cadê a turma? Ele falou, rapaz, sumiram. Eu falei, Jesus voltou, você sabia que Jesus voltou?
Aí eu abracei com ele, por ele não conhecer a palavra de Deus igual eu conheço. Ele conhece a Jesus, conhece. Mas eu fui um pregador da palavra de Deus, como eu não deixei de pregar a palavra de Deus. Então, mas a gente tem muitas fraquezas. Então eu peguei na mão do meu irmão, mais velho que eu, ele é mais velho que eu. Então, quando eu peguei na mão do meu irmão aqui, nós dois saímos. No desespero, nós dois saímos, para caçar um refúgio. Só que conta aquilo ali, que eu abracei com ele e saiu, eu acordei. Quando eu acordei, meu querido e minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu acordei em prantos, chorando, desesperado. Inclusive, que depois que eu contei isso numa plataforma que você sabe que pega K, né? Eu tinha 40 mil seguidores. Aí eu vou muitas idolatria falando que eu tinha que sair pregando por aí. Aí eu falei, gente, como que eu vou sair pregando se não tem alguém para alimentar minha família? Para mim sair pregando a palavra de Deus, igual quando eu comecei a pregar, eu tinha um CD que eu tinha gravado, eu estava vendendo muito CD, eu vendia 10 CD, dava para me sustentar, porque a gente fazia um CD por 2 e pouco, a gente vendia naquela época por 10, aí a gente ganhava aí faixa de 3, de 7 reais no CD. Então, naquela época, dava para você ganhar seus 70 reais por dia, dava para tocar a vida pregando a palavra de Deus. Hoje eu não tenho como pregar a palavra de Deus, sendo que eu tenho que trabalhar, né? Se eu já falei que o obreiro, ele não precisa ganhar muito, ele precisa ganhar um salário ou até 2 salários, tá ótimo. Não é enricar, não. Enricar de jeito nenhum, eu não sou a favor de enricar com o Evangelho de Cristo. O obreiro tem de ser digno do seu salário. Se os ministros de igreja fazessem isso aí, não tinha muita gente desviada, muitos talentos desviados. Mas aí vamos no sonho. Acordei chorando e achei proposta de sair pregando o Evangelho por aí afora. Eu falei, como que eu vou pregar o evangelho se não tem uma proposta para me ganhar um salário mínimo? Se não tem uma proposta de oferta para mim ir? Então, por isso que eu estou aqui contando esse testemunho para vocês. Que aconteceu e está próximo a acontecer. Depois eu vou acontecer quando eu falar para vocês como eu estava em Belo Horizonte. Se dar um dá tempo, você me perdoa. Em Belo Horizonte, eu tive uma visão de Deus passando as pessoas na peneira. Aí depois eu te conto, tá bom? Deus abençoe todos, curte, compartilha, aproveita, me segue para a gente ter mais vídeos. Ó, eu desde pequeno que eu tenho visões. E agora está se cumprindo mais visões. Eu tenho 6 meses que eu tive esse sonho, tá bom? Foi no mês de julho ou junho, tá bom? Foi às 4 horas da manhã. Fica com Deus, Deus abençoe todos, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, só Jesus Cristo é a única esperança. O mundo é em desespero. Eu vou deixar um versículo para você da Bíblia. No livro de Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Deus abençoe todos.